Capítulo 6. Os santos e seus milagres. Santos. A igreja produz mais heróis com superpoderes que a Marvel. Dizem que somos cercados por vários desses seres. Será que Deus delega tarefas a eles, pois é muito ocupado? Deus não tem tempo para ouvir o ser humano, então, coloca o santo para resolver os problemas deste. Você não pode falar diretamente com Deus e tem de falar com seus assessores. Qual o papel dos santos e por que não são uma unanimidade? Apesar de a Bíblia relatar, em inúmeros textos, a importância de não se adorar imagens, o Concílio de Nicéia apontou que, quem tem uma imagem venera nela a imagem que está representada. Ao contrário do que diz Deus, por meio das revelações do Êxodo 23:6, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, a religião e as regras divinas foram criadas por homens, em um período de completa ignorância. É provado que o homem inclusive teve que alterar as tais regras com o passar dos séculos, adequando-as à atual realidade, provando então que as regras nunca foram divinas e sim humanas. Como podemos ter um amor verdadeiro a Deus? Não há como amar uma criatura destas, da forma em que foi criada pelo homem. Afinal, temos que amá-lo acima de todas as coisas. Porém, para recebermos este amor de regresso, a única coisa que temos de fazer é rastejar perante Ele, ralar os joelhos e nos humilharmos diariamente, porque Ele é o Senhor, zeloso, pune gerações aos que lhe desprezam. Chega a ser uma piada esse tipo de conceito. A missa deveria ser ministrada por humoristas, deixando a brincadeira de lado. Esses dogmas passados por gerações devem ser repensados, pois, por meio deles, criamos uma sociedade submissa à igreja e ao governo. Já nascemos tremendo de medo de tudo e de todos. Os santos existem, pois têm saída. É a lei da oferta e da procura. A igreja oferece o produto e os fiéis compram, em massa. Um papel importante dos santos na igreja é o de ocupar as datas pagãs e fazerem parte do processo de cristianização dos povos. A festa junina é um exemplo claro da tática da igreja em controlar todas as datas festivas, assim como fez com a Páscoa e o Natal. Ela possui uma conotação estritamente religiosa, e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Segundo historiadores, a festa junina, que se comemora em junho, foi, originalmente, celebrada na Europa e representa a passagem da primavera para o verão, chamado de solstício de verão. Ou seja, não tem muita relação com a atual concepção de festa junina brasileira. Essas festas eram usadas para afastar maus espíritos e pragas que pudessem atacar a colheita. Note que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente em junho. Quando o cristianismo se popularizou na Europa, essa data pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo, uma prática comum da Igreja Católica, trazido ao Brasil pelos portugueses. Hoje comemos paçoca, pinhão, bebemos quentão e dançamos ao redor da fogueira como se estas fossem práticas religiosas locais. A maioria das pessoas não tem a capacidade, ao menos, de questionar essas imposições sociais. Salamanca foi palco importante para o cristianismo, 2019. A foto mostra a quantidade de santos que a igreja lança no mercado, com o propósito de renovar a fé entre as gerações. A igreja usa o absurdo da inviabilidade papal, um dogma que diz que o Papa é preservado de todo erro pelo poder do Espírito Santo e tudo que ele delibera e define, em matéria de fé e moral, está sempre correto, pois, segundo a igreja, esse homem não erra, para escolher novos santos, assim como usou os concílios para tomar posse de datas consideradas pagãs. Seguir uma autoridade destas e aceitar ser feito de fantoche, é se ajoelhar para um órgão manipulador que diz que, se não aceitarmos suas doutrinas, automaticamente não entraremos no reino dos céus. Chantageavam nossos antepassados, nos chantageiam até hoje e são apoiados pelo governo. Igreja e governo detêm o poder, entenda isso, por favor. Eles fazem o que querem com você e com sua mente.
Não nos deixam opção, certo? Nunca tivemos. Como seus pais, avós e bisavós não iriam colocá-lo nesse eixo divino. Eles lhe amavam e queriam que você fosse aos céus. Como não iriam lhe catequizar desde pequeno se esta para eles era a melhor opção? Digamos, a única para chegar ao paraíso. A igreja faz as pessoas pularem e dançarem para seus personagens feitos verdadeiros idiotas. E elas seguem o roteiro, sem nunca pararem para pensar o que estão fazendo ou se realmente o que lhes passaram é verdade. Li, recentemente, sobre o caso, na internet, de um menino que se curou de uma doença e a mãe dele afirmou que a cura foi dada por um padre, que já tinha morrido. Ela não quis rezar para Maria e para Jesus, pois era pecadora e não iam lhe atender. Então, rezou para o padre porque sabia que, se o padre pedisse a Jesus, ele atenderia ao pedido. Assim, o padre foi beatificado. Ou seja, ela ludibriou Jesus, usou um lobista, deu um drible no Salvador para conseguir sua graça. Outro caso que passou na TV há alguns anos. Folhas de árvores apareciam com desenhos de Jesus e Maria, em uma cidadezinha do interior. Havia filas intermináveis de fiéis na igreja, oriundos de vários lugares para assistir ao fenômeno. Posteriormente, descobriram que os padres desenhavam as imagens nas folhas com mel e as formigas comiam o rastro do açúcar. Muita criatividade. Até descobrirem a farsa, já tinham milhares de beatos ajoelhados na frente das plantas, inclusive com romarias de outras cidades visitando pontos sagrados. Essas pequenas cidades são exemplos da dominação da igreja, onde os dogmas são passados de geração em geração de uma forma muito mais forte, pois as pessoas geralmente não saem para outros lugares, crescem com a informação que lá está disponível. Estas cidades menores geralmente são recheadas de lendas que são passadas de pai para filho. Muita gente reza para Madre Teresa de Calcutá, uma multidão o segue, sem saber nem quem era essa senhora, de onde veio etc. Reza porque a igreja falou que é santa e ponto final. Eu fui até Albânia e Macedônia conhecer melhor a história dessa santa. Uma senhora que era metida na política do Vaticano e que, por isso, foi santificada, mas, apesar de seu histórico de caridade, não era tão santa assim. Madre Teresa era uma vigarista e considerava dinheiro sendo dinheiro, independentemente da fonte. Ela se associou a ditadores e famosos salafrários que, nas horas vagas, se dedicavam à filantropia. De Jean-Claude Duvalier, por exemplo, ditador do Haiti, acusado de corrupção e violação de direitos humanos, ela recebeu não apenas dinheiro, mas também uma homenagem. Já com James Gating, nebuloso investidor do mercado imobiliário americano de quem obteve patrocínio, a religiosa topou até fazer foto. No auge da arrecadação, estima-se que a congregação tinha o equivalente a 102 milhões de reais em caixa. E o mais curioso é que, mesmo com tanto dinheiro, as condições dos doentes nas sedes era terrível. Em mais de uma ocasião, Madre Teresa celebrou a dor como algo que enobrece. O mundo ganha com esse sofrimento, chegou a dizer. Curiosamente, quando adoecia, ela não se tratava nos centros geridos por ela, mas sim em hospitais de ponta na Índia e nos Estados Unidos. Era uma pessoa dura e inflexível. Também recaem dúvidas sobre o milagre reconhecido pelo Vaticano, que fez de Madre Teresa beata. Segundo os canadenses, entre o time de médicos que tratou a miraculada, a indiana Monica Besra tem explicação científica para a cura do suposto tumor que ela tinha no abdômen. Para eles, a massa, na realidade, nunca foi um tumor, mas sim um cisto, e ele desapareceu depois de 9 meses de tratamento. O conhecido racionalista Debashis Bhattacharya afirma que Madre Teresa fazia os pobres sofrerem para poderem receber o amor de Deus. Ela nunca esperou. Quando ficou doente, recorreu a serviços de saúde modernos e caros. Mas a igreja falou que é santa. Vamos ajoelhar, oremos. Fé não se questiona, não é mesmo? Cuidado. Esses argumentos são utilizados para calar a sua autonomia. Na verdade, isso revela a maldade humana. Infelizmente, as pessoas que se deixam levar por essas ideias dificilmente estão abertas à mudança. E passarão para os seus filhos esses ensinamentos distorcidos, especialmente em áreas de pouco acesso à informação.
como as pequenas cidades que citei anteriormente. Engraçado que as curas e milagres só acontecem acompanhados de tratamento médico, certo? Aliás, se toda essa alucinação funcionasse, milagres de santos, passes etc., um fiel deveria ir à igreja ou ao centro espírita, e não ao hospital para curar suas enfermidades. Infelizmente, somos mais manipuláveis socialmente do que pensamos. Nenhum milagre acontece sem a ajuda da medicina e sem o poder da ciência. A cada avanço da ciência, Deus descobre um milagre novo. O homem é sedento por respostas, mas, quando não as encontra, busca a Deus. Tudo que não conseguimos explicar, ainda, é concebido como um milagre. Toda a beleza e poesia da vida é explicada por Deus. Tudo de ruim é o diabo. O diabo e Deus estão, ao mesmo tempo, naturalmente, dentro de todos nós. O homem evolui pouco a pouco e os milagres de Deus foram perdendo espaço para as explicações científicas. Mas alguns povos, infelizmente, estão parados no tempo. Veja como algumas nações evoluíram nesse sentido. Há muitas questões sem resposta para nossa existência, mas já sabemos que Deus não está sentado no firmamento, com Jesus ao seu lado e anjos nas nuvens, ditando regras. Se você acredita nisso, precisa se reciclar. Está chateado por se sentir enganado? É preferível sentir essa dor do que permanecer nesse teatro para manter as aparências ou na esperança de uma sobrevida eterna. Continuar curvando-se para santos, e ter os mesmos dogmas de 2000 anos, é parar no tempo, é puxar a sociedade para baixo. Infelizmente, algumas pessoas estão resistentes à mudança. O nosso cérebro não aceita, facilmente, o que é novo. Isso é natural de todo ser humano, mas você não precisa se condicionar dessas questões. É preciso de um pouco de esforço para quebrar esses paradigmas e viver de uma maneira mais saudável. Isso trará benefícios não apenas para você, mas para todos ao seu redor, o que facilitará nossa convivência e nos trará mais união, empatia. Enquanto os cientistas estão preocupados com o Sagitário A, um buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea, de 4,6 bilhões de vezes a massa do Sol, religiosos preocupam-se com a beatificação de novos homens para a renovação da fé. O homem deveria, para o bem da humanidade, parar de crer em Messias, profetas, santos, deuses que precisam ser bajulados ou agradados com dinheiro e, principalmente, não deveria expor suas crenças como verdade, ainda mais como sendo a única verdade.